Acho que eu bati no microfone e daí exagerou. Olá, tudo bem? Está no ar o programa RBT News, o programa que mais fala de política em Sorriso. Hoje, na nossa bancada, o candidato a prefeito, Alem Fernandes. É a primeira vez que ele vem, inclusive, aqui no nosso programa. Nosso objetivo aqui, obviamente, é trazer aos eleitores de Sorriso a possibilidade de debater com o candidato os assuntos que são importantes para a cidade sorrisense. Quero agradecer de pronto já a campanha do o Alem Fernandes, que gentilmente atendeu ao nosso pedido e está aqui, obviamente, para enfrentar as perguntas da população, as perguntas do nosso site. Nós queremos perguntar ao Alem aquilo que a população gostaria de perguntar. O objetivo é contribuir com o processo eleitoral. Eu vou até deixar aqui já. Eu vou ver que horas exatamente são, para que a gente marque. São 10 horas exatamente, tá? Então nós vamos fazer uma entrevista de até 1 hora. Os outros candidatos que virão aqui também terão até 1 hora para esse bate-papo conosco aqui. Eu digo até 1 hora, porque pode ser que o candidato queira sair antes, vai ficar na liberdade, mas todos os candidatos terão até 1 hora nesse bate-papo conosco. Alem Fernandes, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por aceitar o convite e de estar nessa sabatina. Bom dia, Roberto, o Ian, a Emily, a nossa equipe que está aqui junto. Dizer que é um prazer estar aqui no RBT News, né? Eu que lhe acompanho, inclusive, né, aí nas redes sociais. Não antes com tanta intensidade, mas agora sim, né? Dizer que já tive o convite lá atrás para vir aqui, né, no RBT News. Na época não era candidato, não tinha essa perspectiva e era para falar de política e eu falei, Roberto, olha, eu não sou candidato, né? Mas felizmente no final de todo o processo a gente voltou como candidato e dizer que nós estamos aí para justamente cumprir essa etapa do processo democrático, te parabenizar pela tua audiência, pelo teu programa e dizer que estamos à disposição para conversar com todos. Bom, vou começar com a pergunta que eu sempre faço o seguinte: nós combinamos alguma coisa nessa entrevista? Não, nem só tu me mandou um zap se eu poderia vir e aí a gente combinou que eu viria. Então o senhor está aqui de livre e espontânea vontade? Livre, espontânea vontade e com muito prazer de estar aqui e com orgulho e com todo respeito. Posso perguntar o que eu quiser? Fique à vontade. Muito bem, gente, está aqui, então vamos começar. Vamos começar do começo, como diz o outro, em relação à sua candidatura. A sua candidatura nasce, inclusive já tinha falado disso no debate, de alguns empresários que sentiram a necessidade de apresentar um nome. Até então, o senhor não figurava nas pesquisas e o seu nome foi lançado. Por que se colocar na última hora num processo eleitoral que é muito difícil, né? Você tem um outro candidato que está à frente das pesquisas. Como é que o senhor, por que colocar o nome na última hora para ser prefeito de Sorriso? Exato, Roberto, assim, e todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo e nos assistindo. Dizer que realmente, quando lá atrás eu fui candidato a vereador e fui vereador e presidente da Câmara, eu já tive a possibilidade de ser candidato a prefeito no momento lá, quando então fui substituído pelo prefeito Dilceu Rossato. E o meu nome, ele sempre, de alguma forma, ele apareceu, toda eleição, e o Alem é candidato, não é? E eu sempre focado no negócio meu particular, e até poucos dias atrás eu também não cogitava ser candidato. E realmente a gente foi chamado num processo aí onde estava se discutindo, né, uma candidatura, né, inclusive esse processo que eu fui chamado, teve uma reunião um dia anterior, inclusive, né, que quase se conseguiu aí uma composição, vamos dizer, uma junção, né, para ter meio que uma candidatura única entre a Cássio e Damiane e a Cássio. Né? Como isso não foi possível, né, nesse momento eu fui chamado. Alem, qual a possibilidade de você ser o candidato a prefeito de Sorriso? Certo. E foi nesse momento, então, que, numa reunião que durou quase 4 horas, onde o próprio vice-prefeito, então, Gerson, se colocou dizendo, olha, eu acho que a gente, na pesquisa, ela indica que a gente tem grandes dificuldades de enfrentar o vereador Leandro. Sim. E talvez a gente não tenha êxito. E talvez com um nome novo. E eu quero dizer, foi palavras deles, que eu abro mão pelo processo, sim, de Sorriso. Eu entendo que nesse momento é difícil o meu nome seguir no processo. E eu quero abrir mão, sim, mas eu quero abrir mão para um cara que tem um perfil
parecido com o do prefeito Ari, um perfil agregador e um perfil novo. Foi aí que entrou, então, o meu nome, e nesse momento, então, o Acácio também, né, sempre dizendo, eu estou pronto para servir e para estar no processo da forma que me acharem melhor. E nesse momento o Acácio aceitou em ser o nosso vice, e hoje nós estamos aí com uma chapa que eu tenho muito orgulho de dizer, eu e o Acácio estamos preparados, organizados e vamos trabalhar muito pelo município de Sorriso. Tá, agora, além, logo após o lançamento da sua candidatura, ficou o questionamento, né? Como é que você pretende lidar, por exemplo, com os interesses que estão, obviamente, por trás da sua candidatura? Nenhum empresário vai investir na candidatura de alguém simplesmente só porque gosta da cidade, né? Obviamente que tem um lobby aí. Como é que você pretende lidar com esses interesses? Porque, obviamente, que o político, o prefeito, ele tem que governar para todos, né? O senhor pretende enfrentar lá na frente esses interesses? Como é que o senhor pretende enfrentar esses interesses? Olha, Roberto, eu falo que, graças a Deus, eu tenho o apoio de empresários, o apoio de agricultores e o apoio da sociedade, né? Tenho o apoio de vários gestores que passaram, a exemplo do prefeito Inácio Chevinski, que foi o primeiro homem público com o qual eu trabalhei e aprendi muito com ele. Com 23 anos eu já fui secretário de obras do município que tinha 7 mil quilômetros de malha de estradas e praticamente 100% estradas de chão. Nova Ubiratã pertencia a Sorriso, Boa Esperança, e o senhor Inácio me deu ali a base inicial para o processo público, né? Posteriormente, eu tive na gestão do então prefeito Dilceu Rossato, da qual fui secretário de duas pastas, né? E tive muito orgulho de fazer parte dessa gestão. E, em seguida, também eu fui apoiador na segunda eleição do prefeito Ari Lafim, né? Que hoje está me apoiando, a nossa chapa Lei Acácio, com muita tranquilidade, né? E o Ari é um cara que levantou a régua da gestão municipal no contexto da administração, e nós estamos aí sim, para continuar todos os bons projetos que o prefeito Ari fez e inovar ainda muito mais. E quero dizer que eu e o Acácio não temos compromisso com ninguém para fazer a nossa equipe de gestão, né? O nosso secretariado, o Ari não nos pediu nada, esse grupo de empresário, nós inclusive estamos pedindo para eles sugerirem nomes para estar com nós no governo, porque é preciso sim. É o empresário que gera o emprego, que gera a receita para o município, para que um gestor possa, então, ter o incremento de receita, ter a receita necessária para implantar as políticas públicas que são necessárias. Sorriso é um município que é a quinta cidade, a maior cidade do Mato Grosso, a terceira economia. Cresce de 18% a 20% ao ano, e nós precisamos de gestores comprometidos, eficazes e que tenham capacidade para gerir o município dessa envergadura. O senhor fala muito de continuidade, né? Muito de continuidade. Mas quando o senhor fala de continuidade, significa então que não tem nada a fazer diferente da gestão Ari Lafim? O que o senhor vai fazer diferente do que o Ari fez até aqui? Olha, o prefeito Ari Lafim, como eu falei, ele levantou a regra da administração pública municipal. O Ari trabalhou muito no social, na saúde e nas pessoas que mais precisam, né? Então, assim, é preciso continuar todos os grandes projetos do Ari, todo o trabalho dele e melhorar. E nós temos, sim, grandes projetos que não aconteceram ou só iniciaram a discussão no governo Ari e que nós vamos dar continuidade e vamos implementar. Grandes ideias nossas. Há pouco tempo nós saímos de uma reunião com o Sindicato Rural, uma reunião ampla, onde a gente estava discutindo, né? Desde ferrovia, aeroporto, estruturação de parque tecnológico, ou seja, discutindo com o setor que é responsável por essa área. Então o gestor precisa sim ter o apoio da sociedade organizada para que ele possa, junto com eles, desenvolver as políticas que são necessárias para elevar ainda mais a capital do agronegócio a patamares que precisam ser atingidos. Quando o senhor fala de parque tecnológico, o senhor já fez análise do que falta para colocar o parque tecnológico em andamento, já que a gente sabe que
O Rossato deixou essa área comprada, deixou essa área no jeito, passaram-se 8 anos e o Parque Tecnológico não foi implantado. Inclusive, trouxe um problema sério para o Ari, porque ficou pagando essa conta, e está lá o local, está tudo lá, e até agora não aconteceu. O senhor já sabe o que falta para colocar o Parque Tecnológico em funcionamento? Olha, essa discussão de hoje lá no sindicato até foi bem interessante, porque ela ampliou ainda mais a discussão. Mas assim, já está no orçamento de 2025 um recurso lá de 5 milhões para início da implantação do processo do Parque Tecnológico. Está lá se fazendo já os arruamentos, e lá nós não vamos tratar do Parque Tecnológico pensando só numa feira do agronegócio. Essa é uma das ações que vão ter dentro do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico ele tem que funcionar durante 360 dias no ano. Lá nós queremos implantar, sim, uma escola técnica lá dentro, uma incubadora de startups para que a gente consiga formar os jovens, preparar os jovens e as jovens para o processo de trabalho, ou seja, lá vai ser uma grande indústria da fumaça branca. Nós precisamos desenvolver o cidadão, o ser humano, para que com isso esses programas a gente prepare as pessoas para o futuro. E quando a gente fala de parque tecnológico, hoje com a tecnologia que está aí, né, nós precisamos ser inovador, sim. Nós precisamos ter gestão moderna, nós precisamos ter gestão eficiente e gestão que pense muito grande. Então, o Parque Tecnológico acontecerá, sim, na nossa gestão, já no início do mandato, com o orçamento que o prefeito Ari já deixou preparado para que a gente comece a implantação e daí sim a busca pela iniciativa privada para nos ajudar a estruturar um grande parque tecnológico. E, quiçá, já ainda no 2025, nós iniciarmos uma grande feira aqui no município de Sorriso, como a gente tem nos municípios vizinhos, e nós que somos a capital do agronegócio, somos o maior produtor de commodities do Brasil. Nós temos que sim que correr atrás, fazer com que isso aconteça, e vou frisar, eu e o Acácio faremos isso, com o apoio da sociedade organizada, com o setor que tem conhecimento e que tem preparo para nos ajudar. E a gente sempre fala que o terceiro setor hoje é com quem a gente tem que fazer as parcerias para que as coisas grandes aconteçam no município de Sorriso. Agora, Ale, quando você fala da implantação do parque tecnológico, da vinda de empresas, startups, essa coisa me tem uma preocupação. O grupo político que o senhor faz parte é um grupo que no passado já dirigiu a cidade. E esse mesmo grupo político tinha dificuldade, por exemplo, de permitir que grandes empresas se instalassem em Sorriso. Né? Posso citar aqui a própria Avan ou o próprio Atacadão. Essas empresas não conseguiam se instalar aqui porque o grupo político do qual o senhor faz parte dificultava a entrada dessas empresas aqui. Não queriam ouvir essas empresas. Essas empresas acabaram se instalando no governo Ari, e o Ari teve que conversar, inclusive, com parte dos empresários que estavam nessa reunião, que ele ia trazer essas empresas para cá e que as empresas deveriam se preparar para a concorrência. Quando o senhor fala que vai abrir essa possibilidade de startups, a população pode ficar segura que esse grupo não vai novamente fechar as portas da cidade e dificultar a instalação de grandes empresas aqui? Não, de forma alguma. A população pode estar muito segura, Roberto. Por quê? Porque justamente, aí, ó, se a gente for contar FS, Avan, Atacadão, agora o Machado, recentemente, sim, que a primeira loja já vai vir a segunda. Que só vieram depois que esse grupo político que o senhor faz parte deixou o poder. Isso. É importante destacar isso. Mas assim, vamos lá. Nutribras veio antes, né? Agrobage hoje, olha o tamanho que está a Agrobage hoje, é uma das grandes empresas do município de Sorriso. Zé Domingos ainda. Isso, mas vamos lá. Mas ela vem desenvolvendo e crescendo. Sim. Então, assim, quando se fala em grupo político, Roberto, eu tenho grupo político, sim. Sim. O meu grupo político é os empresários de Sorriso, os produtores de Sorriso e a população de Sorriso. Sempre a sociedade organizada. Aí nós temos a C, CDL, sindicato, e vamos nomeando vários, né? Então, eu sou sincero, eu tenho grupo político. Sim. Meu grupo político é essas pessoas. E esse grupo político pensa Sorriso. Eles têm as mesmas necessidades que o cidadão mais humilde tem. Ele precisa, para que ele coloque aqui uma indústria, que ele consiga produzir e crescer, ele precisa da mão de obra. A mão de obra, o trabalhador está onde? Está nas pessoas mais humildes, as pessoas que vêm do norte, nordeste, do Goiás e assim por diante. Nós queremos ter um grupo político em Sorriso. Agora nós queremos as pessoas que realmente têm compromisso com isso, né? O meu grupo político é a gestão do Inácio, a gestão do Rossato, a gestão do Ari,
ou seja, todas as gestões, a do Zé Domingos, da qual fui vereador na gestão dele, nós discutíamos muito, éramos adversários, mas tratávamos as causas como prioridade e com muito respeito. Sim. Assim como o prefeito Ari. Na primeira gestão do prefeito Ari, eu não fui adepto à campanha dele, nós somos contrários. Porque você era de outro grupo. E na segunda a gente já foi, meu voto, meu processo eleitoral foi apoiando o prefeito Ari e agora com muito mais força, entendendo o trabalho que ele desenvolveu, o trabalho que ele fez e o trabalho que precisa ser feito aqui. Então o meu grupo político, para deixar bem claro, é Sorriso. E eu não tenho medo de dizer aqui que eu estou muito feliz, tanto eu como o Acácio, de poder ter um grupo de empresários por trás da nossa candidatura que tem compromisso com o Sorriso. Essas pessoas estão aqui, moram aqui e querem ver Sorriso ir bem e precisam que Sorriso vá bem. E é por isso que eles veem no Ale e no Acácio o perfil correto para administrar Sorriso nos próximos 4 anos. Até me chama a atenção isso, porque assim, né? Quando eu toco nesse assunto é porque... Inclusive, já disse isso para o Ari, para o próprio Ari Lafim, que um dos méritos dele foi justamente ter enfrentado exatamente esse grupo de empresários. O Ari teve que, por exemplo, conversar com empresários comerciantes aqui na cidade para avisar ele, olha, estou abrindo a porta para vir no supermercado para cá. E havia uma briga assim, muito grande para que deixasse a cidade igual uma fazenda, com a porteira fechada. E hoje, depois de 8 anos, todo mundo vê que Sorriso prosperou muito por causa da vinda dessas grandes empresas. Por isso que eu insisto na pergunta do senhor. Quais a possibilidade que o senhor vai criar? O que o senhor pretende fazer para atrair grandes empresas para Sorriso? Não as que já estão aí, mas novas empresas para o desenvolvimento não parar e para a concorrência aumentar aqui na cidade. Exatamente, Roberto. Assim, nós não temos nenhum propósito que não seja aumentar Sorriso, trazer empresas para Sorriso, aumentar a geração de emprego, de renda das pessoas. Esse grupo de empresário é que vai me ajudar a trazer novas empresas. Certo. Um prefeito sozinho, ele não vai lá e consegue trazer grandes empresas. Um exemplo foi a FS, né? E foi na gestão do Ari, mas ela foi consolidada com o apoio de empresários daqui. Sim. Né? Se não tivesse os empresários para conseguir arrumar a área, vender a área de forma acessível, criar estrutura de energia, criar estrutura de ferramentas rápidas para que o grupo FS viesse para Sorriso, o Ari também não tinha conseguido. E ele, com muita habilidade, conseguiu conversar, estruturar e fazer esse processo acontecer, inclusive com o apoio de alguns vereadores, né? Alguns que estão preparados e embasados na questão de trazer o progresso para Sorriso. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, muito tranquilo. Nós vamos fazer uma grande gestão, nós vamos estar apoiados por todos e que Deus nos abençoe, que a gente consiga trazer muitas empresas para o município de Sorriso e em todos os setores, né? A gente não vai fechar a porta para ninguém e jamais, eu tenho dito, eu quero chegar lá de cabeça erguida, né? Eu e o Acácio temos esse propósito e por isso a gente tem falado lá. Eu e o Acácio somos candidatos, nós somos o piloto desse avião nesse momento e os demais vão estar nos ajudando a construir esse processo. Quando o senhor fala de segmentos, o senhor já tem em mente quais segmentos o senhor pretende atrair para Sorriso? Quantas empresas, o senhor tem uma meta de quantidade de empresas que o senhor quer trazer e os segmentos que o senhor pretende trazer? Isso, Roberto, falar em números hoje eu acho que é muito ainda prematuro, porque a gente entrou ontem, a gente está estudando, né, o município de Sorriso, a gente está pegando todas as informações com a gestão municipal, com o prefeito Ari e com a Juscelia, né? Então, assim, a gente quer sim. Hoje nós vivemos um momento, a parte primária foi feita do agronegócio, agora nós precisamos vir com a transformação, né? Ou seja, agregar valor no nosso produto e possibilitar a geração de emprego e renda. Então, em todos os setores, se tu pegar o setor do soja, do milho, do algodão, da carne, esse é o setor básico que a gente precisa evoluir. Daí, e quando eu falo isso, é a indústria nesse momento. Porque eu acho que agora nós estamos vivendo o momento da industrialização do município de Sorriso e região. E nós vamos trabalhar muito forte para isso. Os municípios vizinhos têm grandes líderes, habilidosos à frente das gestões, e tu sabe que cada um vai puxar para o seu. E eu e o Acácio vamos estar muito forte com o apoio dessa sociedade para nós, sim, trazermos para Sorriso, né, um aumento significativo nessa área de indústria e indústria de transformação. E também a estruturação, para isso passa por aí. A estruturação de todo o município para receber esse processo da industrialização. Indo do aeroporto
a ferrovia, ou que seja a formação de mão de obra, da escola, da creche, para que uma empresa possa, então, tomar a decisão e dizer assim, ó, Sorriso é o município que eu vou pôr a minha indústria, vou estar presente, e essa é a nossa linha, esse é o nosso objetivo, com muita tranquilidade. Entendi. O senhor citou, inclusive, educação. Acho que eu tenho uma pergunta interessante de fazer nesse sentido, que é o seguinte. O senhor sabe hoje qual que é o número de escolas que nós temos, o número de creches que nós temos, e qual a demanda que nós precisamos, e como que o senhor pretende sanar essa demanda? Olha, eu diria o seguinte, né? Sorriso cresce 18% a 20% ao ano. Então você tem uma demanda reprimida hoje, e essa que tiver, você sabe que daqui a um ano ela vai ter aí mais 17%, 18% de demanda nova. Então nós vamos ter que avançar muito, né? A exemplo da habitação, a exemplo da saúde, a exemplo da educação. Hoje o prefeito Ari está entregando 4 grandes escolas, aí, em torno de 100 milhões de investimento do município, justamente para preparar essas regiões de Sorriso para dar conta da demanda que tem na educação. O prefeito Ari investiu muito, né? Muito mesmo. Eu tenho andado com ele bairro a bairro, a estrutura que ele criou, né, na questão social, educação e saúde no município de Sorriso é uma das melhores do estado. Claro, temos que avançar e muito, né? Então nós estamos preparados, estamos entendendo e já nossas propostas com muita clareza vão estar na mão de todos através das nossas redes sociais, através de material impresso, através das nossas falas no dia a dia. Então a gente está ainda conversando com a sociedade, a exemplo que eu falei hoje, pegando as demandas, compilando, estudando e vendo o que é possível fazer. Porém, nós não fizemos promessa, né? Nós fizemos compromisso de trabalho e de muita dedicação. Nós não vamos aqui prometer 10 mil casas, nós não vamos prometer milagre na saúde, milagre na educação, não. Nós somos pé no chão, dentro daquilo que o orçamento do município consegue fazer e executar. Então, o nosso estilo é sem promessa, nosso estilo é de compromisso e trabalho, e com aquilo que a gente pretende fazer muito claro, até porque 2025 nós vamos trabalhar ainda com o orçamento da gestão Ari Lafim, né? Só 26 é que nós vamos ter o orçamento meu e do Acácio mesmo. Então, por isso a gente vem discutindo muito claro com o prefeito o que pode, o que não pode, até onde nós alcançamos. Porque se nós poderíamos vir aqui prometer 1000 coisas e amanhã depois nós sermos cobrados por isso. Esse não é o nosso estilo. Nosso estilo é tranquilidade, né? Muita dedicação, muito trabalho, equipe técnica dedicada em cada setor. E os gestores políticos, daí eu e o Acácio. Mas, Alei, a população não precisa saber quais são as suas metas? A população não precisa saber o que você pretende? Porque eu me lembro de você falar em 7 mil casas. Eu não lembro se foi no debate da rádio, mas foi no debate da RTV. O senhor falou em algo em 7 mil casas populares para Sorriso. Ali já não foi uma promessa? Não está parecendo que é contraditório o que o senhor está falando agora aqui? Não. Eu não falei que eu ia construir 7 mil casas. Eu falei o seguinte, que o que o prefeito Ari deixou são 1.040 apartamentos que está só disputando entre duas empresas, a segunda colocada questionou na justiça. Já conversamos com o governador Mauro Mendes na ida nossa a Cuiabá para ele fazer gestão para desburocratizar esse processo lá na justiça. Então eu tenho certeza que 1.040 apartamentos nós vamos fazer no nosso mandato, porque nós vamos destravar na justiça esse processo. Certo. Nós temos mais 2.500 casas, que é num loteamento aqui na 242, próximo à área do Vígulo, que a construtora já ganhou esse processo, né, e já tem a construtora que irá construir. Então são 2.500. Num trabalho feito pelo vereador Acácio e a gestão Ari, foi negociada uma área, né, a extensão do Mário Reit, onde lá são 25 hectares e só não avançou porque o prefeito precisa fechar a gestão e ele não pode deixar contas a pagar parcelado. Mas compromisso do empresário de manter a negociação com a gente, que já no início do mandato a gente consegue efetivar aquilo lá, então são 25 hectares que dá mais 1.200 casas, né? E o Ari já deixou o recurso no orçamento para que a gente possa fazer o pagamento de 2 parcelas dessa área, né? E daí, no final, ainda dentro da nossa gestão, terminar. Certo. Nós vamos criar, Roberto, né, a empresa de habitação do município de Sorriso, para que constantemente a gente consiga, né, tá construindo casa, fomentando o setor da habitação para o nosso trabalhador, né, ter a condição de ele comprar a sua casa. Nós não somos do perfil de dar nada para ninguém, não. Nosso perfil é dar a condição que a pessoa consiga comprar o seu imóvel numa condição bem mais acessível que o aluguel
E eu sempre falo assim, nossa gestão vai ser para gerar felicidade às pessoas. E gerar felicidade é fazer com que ela tenha a condição de adquirir o seu imóvel, adquirir o seu veículo, adquirir com o seu trabalho. E se você somar tudo isso aqui, Roberto, né, nós temos aí próximo a 7 mil casas que o prefeito já deixou muito encaminhado. E agora nós precisamos dar andamento. Se vocês lembrar, o Mário Reiter começou na gestão do prefeito do Chicão Bedin, prefeito Chicão Bedin, foi tocado pelo prefeito Rossato e entregue na gestão do Ari. Sim. Então você imagina quanto que é longo o processo de construção de uma habitação, né, popular ou que seja mais acessível para o cidadão. Então nosso compromisso é destravar esses 3 processos, criar a empresa de habitação e aí sim, né, fazer com que ela tenha permanentemente trabalho focado na questão de moradias para o nosso cidadão. E quem falou o contrário, está mentindo, me perdoe. Mas esse é o processo. Mas olha só, o senhor falou aí dessas 7 mil casas, todas elas, nenhuma delas é direcionada à baixa renda. Nenhuma delas. Não, as 1.200 é baixa renda. Baixa renda? As 1.200 casas de extensão do Mário Reiter é um projeto de baixa renda. Mais 50 que já está aí. Baixa renda, nós estamos falando de uma parcela de quanto por mês? 200 e poucos reais. Né? Mas que projeto que é esse? Esse eu acho que é o Minha Casa Minha Vida 1, se não me engano, que é para aquela pessoa que pode comprovar a renda até X%. E quero lembrar mais. Mas isso já está destravado no governo federal, porque até esses dias atrás não tinha destravado no governo federal baixa renda do Minha Casa Minha Vida, o faixa 1. Inclusive, nós corrigimos uma informação no site da prefeitura que dizia que o baixa renda, que é o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, viria, e a gente sabe que não tem nenhuma casa hoje disponibilizada para Sorriso. A não ser que o senhor está trazendo uma informação nova. Esse daí é do Minha Casa Minha Vida faixa 1 ou é outro projeto? Vamos lá. Sim. A área que nós estamos e vamos adquirir, em parceria com esses empresários, é para a construção de 1.200 casas, que será no programa faixa 1. Por quê? Do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é do governo federal. É a extensão do Mário Reiter. Por isso que não existe construir casa se não tiver nos programas federal. O gestor que fala isso está mentindo. Como é que você constrói casa se não for alinhado com o governo federal, o governo estadual e municipal? Sim, mas o senhor já tem esse aval do governo federal? Não, nós vamos correr. Nós estamos adquirindo a área, preparando para o futuro. Para isso. Por quê? Porque o dia que ele liberar e nós não tiver a área, nós vamos perder o processo. Então nós estamos antecipando, se organizando para que a gente possa, sim, ali na frente, ter esse processo andando. Entendi. Então é um projeto... o terreno, preparando o chão para receber. Exatamente. Não é que o projeto já está ok, não, já está tanto que eu falei, essa área vai ser adquirida ainda o ano que vem, na nossa gestão, mas essa negociação com o empresário, ela já está avançada, só não aconteceu agora porque o prefeito precisava fechar as contas dele, né, e não podia deixar dívidas parceladas por outro gestor. Mas numa conversa com os empresários, eles vão manter a negociação e nós vamos conseguir adquirir para preparar. Para quando o programa Minha Casa Minha Vida 1 do governo federal estiver disponível, nós vamos estar já com a área pronta, com tudo pronto, para ter celeridade no processo. Esse projeto que o senhor falou da empresa de habitação do município, ele vai funcionar como o departamento de habitação funciona hoje ou ele vai ter um outro estilo? Qual vai ser o estilo de gestão dessa empresa? Nós, inclusive, assim, eu tenho conversado com a Prefeitura de São Paulo, que criou a empresa de habitação, e essa empresa ela vai gerir, né, todo o processo de habitação. É como se fosse um terceiro setor, uma autarquia, onde todas as ações voltadas à geração, à construção de moradia para o nosso trabalhador e para a nossa população de baixa renda, vai ser gerido por essa empresa, que vai ter sim, né, o controle da Prefeitura Municipal, mas ela vai ser uma empresa. Em vez de nós ir lá, se nós temos um loteador que vende uma casa, um lote, um terreno, parcelado para um cidadão, se nós criarmos a empresa de habitação, nós podemos adquirir a área, fazer o loteamento e propor que o nosso trabalhador adquira direto da nossa empresa de habitação e assim a gente vai conseguir aumentar e manter esse fluxo de crescimento na área de habitação para nossos munícipes. Mas essa empresa vai ser uma autarquia? Vai ser uma espécie de autarquia? Ela é quase que uma autarquia. É o município que vai gerir? É o município que vai... Ela é uma autarquia que vai ter lá uma diretoria que vai cuidar desse processo. É o terceiro setor atuando junto com a gestão municipal, porém, destravando os processos. Você sabe, e aí vem a experiência do Ale e do Acácio.
eu sou gestor privado, né? Eu sou empreendedor, eu sei como é que funciona lá na minha empresa e como que lá a gente consegue avançar muito mais, porque o setor público, a legislação, você tem que obedecer a legislação. Sim. E a legislação te trava muitas vezes, e aí que é a nossa diferença, o nosso perfil. Nós somos de ir para cima, nós somos de fazer acontecer, e essa experiência com o setor privado, que o Alei traz, que o Acácio traz, vai acrescentar muito na gestão pública. Nesse caso, vai ser uma empresa que a prefeitura vai contratar os funcionários ou ela vai ter os funcionários independentes da prefeitura? Quem que vai indicar, por exemplo, o presidente dessa empresa? Olha, o presidente... Prefeito. Não, eu acredito assim, vai ter uma diretoria, né? Sim. E o prefeito vai sim, né, ter o poder de indicar, de botar alguém que esteja competência, ou talvez com a própria sociedade identificar o melhor perfil para gerir esse processo. Então, assim, eu sempre falo, a terceirização hoje das ações públicas, ela é mais eficiente. Tem lugares que a gente não pode terceirizar, mas tem lugar que a gente pode. E nós sabemos disso, né? Que a terceirização hoje, se pegar o governo do Tarcísio em São Paulo, ele fala muito em terceirização de alguns setores, por quê? Você consegue avançar muito mais, com muita mais celeridade, e tu consegue destravar um pouco o processo burocrático que tem dentro do setor público. Tá, mas para ficar claro, Ale, porque assim, uma coisa é você ter uma autarquia, outra coisa é você ter uma empresa terceirizada. São coisas diferentes. A autarquia geralmente tem um presidente que é o prefeito que indica. Nesse caso não vai ser assim, o prefeito não vai indicar o presidente dessa empresa e não corre um risco, por exemplo, de virar um cabide de emprego? Não. Ou virar uma empresa, por exemplo, como a AGER, que serve muito pouco à cidade? Não, eu até acho, Roberto, tenho certeza que ela... Aí é que não vira cabide de emprego, né? Quando você tem uma autarquia que você indica, pode ser indicado ou não, pode a sociedade definir quem que é a pessoa, 3, 4 nomes, sentar com o prefeito e falar, o Roberto Santos serve? Serve. Então vamos com esse. Aí você destrava, sim, a possibilidade dessa injeção de funcionários públicos, né? Por isso que eu falo, ser gestão privada. Em parceria com a gestão pública, a eficiência é muito maior. Mas eu me comprometo de te entregar o projeto tá é que eu quero entender, da criação da empresa de habitação do município de Sorriso em breve, né? Eu estou estudando isso aí, o Acácio, nós estamos entendendo bem para a gente apresentar isso como uma ferramenta de eficiência, né? Porque a gente tem já, por exemplo, a gente já tem o departamento de habitação, né? Por isso eu queria entender, vai ser uma autarquia ou vai ser uma empresa terceirizada? Porque uma empresa terceirizada, qualquer empresa poderia ser esse departamento de habitação. Poderia pegar uma loteadora e dizer, Exatamente. Não é isso, é uma autarquia, pública, mesmo. Autarquia né, pública. que talvez pega-se alguns dos funcionários que já estão no departamento de habitação, entende-se quantas pessoas precisa, como que será a questão da legalidade disso, e aí assim, você bota um gestor, né, amparado pelo poder público, em parceria, e vamos seguir o projeto, que eu tenho certeza que vai dar muito orgulho para a sociedade de Sorriso. Mas aí você não vira... isso aí depende de aprovação da Câmara ou não? Depende de aprovação da Câmara. Com certeza. Todo processo de terceirização ou de parceria, né, com o poder público, ele precisa ter lei específica para isso, de autorização, sim. Porque a autarquia tem um vício no serviço público que é transformar a autarquia em um cabide de emprego e aí acaba dando mais poder para o gestor para poder negociar. Não é esse o caso. Por exemplo, você, por exemplo, não vai ter poder, por exemplo, de demitir o presidente dessa empresa. Olha, eu não sei. Nós vamos ver. Eu queria saber. Né? Mas eu dou um exemplo aqui, né? Sim. A Petrobras, na gestão do governo Bolsonaro, ela teve resultados muito positivos. E ela é também uma empresa privada do setor público, né? Ela é uma autarquia, eu acho, né, ou não? A Petrobras? A Petrobras é uma empresa pública, não? É uma empresa pública, isso, do governo. Então, assim, se a gente lembrar, nos governos anteriores, a Petrobras gerava um lucro de ativos e que estava sempre com problemas, sempre negativo, né? Na gestão do governo Jair Bolsonaro, a Petrobras mostrou números extremamente positivos. Então, basta ter gestão eficiente. E é isso que o gestor vai cobrar. Mas não é melhor, nesse caso, ao invés de criar uma autarquia, criar uma secretaria de habitação? Qual que seria a diferença nesse Roberto, caso? Assim, aí você fica dentro do engessamento. Hoje, o modelo para o país, o modelo democrático de eficiência são as PPPs, né? E nós vamos, sim,
focar muito nisso aqui, na questão da habitação. E eu quero apresentar o projeto já, de repente amanhã depois já vou te mandar ele para você entender melhor, porque eu tenho certeza que é o melhor caminho. Nós temos discutido isso, não é só o Ale que tem certeza, não. A gente tem a tranquilidade de dizer que nós estamos copiando modelos que estão dando certo, né? E aquilo que dá certo a gente precisa copiar sim, né? Não temos medo de copiar, mas eu acredito que esse vai ser a grande ferramenta nossa para melhorar os índices da entrega de casa para o trabalhador e para a pessoa menos favorecida que precisa. Bom, seguindo em frente aqui, gente, estamos então em entrevista com o candidato a prefeito por Sorriso, Ale Fernandes. Ele gentilmente atendeu o nosso pedido e está aqui, obviamente, respondendo perguntas que a população gostaria de fazer. Ale, vamos falar então, esclarecer uma polêmica. Agora eu queria que você esclarecesse uma polêmica, porque no último debate o senhor faz uma insinuação em relação ao outro candidato da TV. Quando eu digo insinuação, porque o senhor não fez uma acusação direta, mas o senhor insinuou que no passado o candidato teria agredido a esposa. O senhor tem como provar isso? O senhor tem provas de que isso aconteceu? Ou ali foi uma maneira de tentar desestabilizar o oponente? Não, primeiro assim, eu não tenho provas não, tá, Roberto? Não? Primeiro, eu não acusei ele disso. Eu vou deixar bem claro, eu fiz uma pergunta e depois eu ainda replico lá, ó, obrigado, vereador, entendi, o senhor me respondeu. Né? Eu fiz a pergunta apenas porque eu caminho com a minha mulher de mão dada, eu tenho várias pessoas, eu tenho filha, tenho sobrinhas, tenho as pessoas que são colaboradores da minha campanha, muitas mulheres, e escutei boatos e eu falei, vou perguntar, né? Dei a oportunidade dele ser claro e me responder. Então, assim, não tenho nada de prova, só fiz um questionamento, estou tranquilo, ele me respondeu o questionamento e eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, falei isso para ele. Quais os boatos que o senhor escutou? Boatos que saíram, teve um problema com o Leandro, a mulher dele, de agressão. Eu perguntei, normal, como se estivesse comigo, contigo. Sim. Né? Então, assim, não é meu perfil. Meu perfil eu deixo bem claro como que funciona isso com respeito à agressão a mulheres e a crianças, né? Eu sou muito claro naquilo que eu penso, né? Eu sou um cara cristão e isso eu levo muito em consideração. Então, assim, foi apenas uma pergunta que eu fiz para o vereador Leandro. Estou satisfeito com a resposta dele e está tudo certo e podemos seguir a vida. O senhor se arrepende de ter feito aquela pergunta? Porque não. Depois a esposa dele veio a público se manifestar, dizendo que o Damiani nunca a agrediu. Ele deu entrevista à rádio nesse sentido. O senhor se arrepende de ter feito essa pergunta baseada no boato? Não me arrependo, não. Eu fiz a pergunta que eu queria fazer, tive a resposta e estou tranquilo. Certo. Seguindo em frente, então, aqui com o programa, a lei é o seguinte, vamos falar, então, de saúde, porque eu acho que saúde também é outra coisa que a população quer saber, né? A população quer entender. Hoje, o senhor está contente com a saúde de Sorriso? O senhor acha que a saúde de Sorriso está onde deveria estar? Não, Roberto, ela precisa evoluir, né? O prefeito Ari trabalhou muito, eu entendo que trabalhou muito, porque eu fui conhecer o processo, confesso que eu não tinha esse conhecimento todo, e depois que eu comecei a conversar e andar com o prefeito Ari, e ele me mostrar tudo que foi feito na saúde, né? Eu confesso que ele fez muito, sim. Porém, tem muito a ser feito. A gente tem tranquilidade em dizer isso, até porque ele mesmo me fala, Lei, aqui precisa evoluir, e a gente entende que precisa evoluir bastante. Mas Sorriso está num patamar aceitável, né? Houve uma gestão de muito investimento na saúde, mas precisa continuar, precisa aumentar e precisa melhorar. O que o senhor acha que está errado na saúde de Sorriso? Olha, eu não diria errado, né? Eu acho que a saúde está certa, ela precisa avançar, né? Então, assim, de novo, tudo que foi feito é muito bom, tudo que está sendo feito é muito bom, mas precisa avançar sim, né? Então a gente tem aí, Roberto, sim, algumas ideias, né? E já algumas em andamento. Quando eu vejo a Zona Leste, por exemplo, que agora está lá a empresa ganhadora da construção do UPA 24 horas da Zona Leste, até que, enfim, surgiu, né? Foram várias licitações que não teve a empresa. Certo. E esse processo de licitação é um deles que a gente precisa melhorar e ter mais eficiência, né? Agora tem a empresa, então, que ganhou a construção do UPA 24 horas lá na Zona Leste. Nós vamos construir, sim, a maternidade lá na Zona Leste. Também já está no orçamento da gestão que o Ari está deixando pronto para a gente tocar. Então, são dois avanços importantes, né? Como também a gente quer aí no futuro, bem breve,
colocar o UPA 24 horas em 4 zonas da cidade, ou seja, Zona Leste, Centro, Zona Oeste e Zona Sul. Ou seja, se nós tiver a cobertura de 4 UPA 24 horas e com uma rede de saúde onde o cara vai, ele foi no UPA do centro, não tem a vaga, o mesmo veículo que pode levar ele para o UPA da Zona Oeste ou da Zona Leste, para que ele possa ser atendido mais rápido. Então, assim, a gente tem um projeto nisso muito legal, a gente está criando aí a Rota da Saúde, que é aquela pessoa que precisa de um tratamento, de uma fisioterapia, vamos dar um exemplo. Sim. E ela está lá no bairro, e ela precisa vir tantas vezes por semana nessa fisioterapia. A Rota da Saúde vai ser uma frota de veículos estruturado que busca essa pessoa na casa, traz para a fisioterapia, leva de volta. O Ari tem o programa Remédio em Casa, que é um sucesso, e isso eu tenho ouvido lá nos bairros das pessoas. Tem pessoas que quando a gente chega na casa dela lá para conversar, idosos e pessoas que têm necessidade por enfermidade, falarem, olha, é o melhor programa que já se criou para nós como cidadão. Então é o Remédio 24 horas, as farmácias populares, hoje você sai de qualquer unidade de saúde, você tem ao lado uma farmácia, hoje já são 3 e a gente quer ampliar. Né? Então são projetos, né, que a gente precisa avançar. A saúde está boa, mas precisa avançar. Bom, quando o senhor fala da UPA, de colocar uma UPA em cada região da cidade, eu pergunto ao senhor o seguinte, se o senhor já foi atrás da viabilidade disso. Nós estamos falando de quantos milhões de investimentos, nós estamos falando de quantos novos funcionários, nós estamos falando de um custo de quanto para o município mensalmente? Isso. Nós estamos falando, 2 nós já temos. Nós temos a Central e temos a UPA lá da Zona Leste que vai sair agora. Né? Se nós temos 2, nós estamos falando em 4 para nós atingir as 4 grandes zonas do município de Sorriso. Né? Então, o que a gente precisa fazer, Roberto? Tu sabe que nada adianta só um prédio. Nós precisamos de profissionais e gente capacitada para atendimento às pessoas. Certo. Né? Você pode turbinar esses processos quando você faz o seguinte, nós vamos usar um prédio público para ele funcionar 24 horas. Quando a gente está falando de estruturar 4 grandes regiões, o Ari já tem as 4 grandes escolas nesse modelo que ele está entregando agora. Nós viemos com as 4 unidades de atendimento 24 horas nessas 4 regiões. Nós também viemos com as 4 unidades de creche noturna, que não é uma espécie de cuidar das crianças. Ela não é exatamente uma creche, é onde o turno da escola sai às 5h30, 6 horas, o diretor entrega a chave e entra o turno da noite, que são as creches noturnas, também nessas 4 regiões. Ou seja, nós estamos pensando Sorriso em 4 regiões macro, onde a gente faz a grande estruturação, e aí sim os PSF, por bairro, por zona, né, que tem a norma do governo federal e que você precisa seguir. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta, Lei. Você já tem esse levantamento ou não? O senhor já tem o levantamento? Não, em números não. De quanto vai custar cada UPA dessa mensalmente? Quanto vai custar a estruturação dela? Quantos funcionários vai precisar? O senhor não tem ainda essa? Não, ainda não. Mas eu vou ter uma equipe técnica, né, trabalhando por trás, eu e o Acácio, muito forte, né, para nos dar esses números, nos dar o suporte para que a gente entenda o nosso orçamento e para ver o que a gente vai fazer. Quando eu estou falando em fazer isso aqui, eu falei que a UPA já está em construção da Zona Leste, nós vamos falar em mais 2 na nossa gestão. Nós estamos falando das creches, nós queremos sim implantar 2 já de início da gestão e, dando certo, a gente já vai para as outras 2. Então, os números eu não tenho, mas eu te dou... E, além de tudo isso aqui, Roberto, nós temos as terceirizações na saúde que são importantes. Exames, cirurgias e outros procedimentos, né? Onde nós temos aí 2 hospitais sendo construídos, o hospital da Faculdade de Medicina, certo, que é Atenas, e nós temos também o mesmo hospital lá que tem em Nova Mutum, hoje já vai construir no Rota do Sol também. Aí nós temos o Hospital Fátima, o Hospital 13 de Maio, e outros projetos que tem aí já em andamento, e nós queremos sim fazer grandes parcerias com o terceiro setor privado para a gente desafogar as grandes necessidades que a população tem de melhoria na saúde. Os números eu garanto para vocês que se nós continuarmos estruturando essas 4 regiões, mantermos as parcerias com o setor privado, né,
nós vamos atingir uma melhora significativa na saúde de Sorriso, porém nós temos que ampliar. Por exemplo, centro de oncologia, nós iremos fomentar muito forte aqui no município de Sorriso, fazendo as parcerias com o que já tem e incrementando um programa no município muito forte, né? Agora eu te falo, se tu me pedir número detalhado, eu não vou ter agora. Por quê? Eu sou um gestor que eu vou ter uma equipe técnica por trás, me dando todo o preparo para que eu tome a decisão política, tanto eu como o Acácio, e nós vamos ter uma gestão compartilhada forte, vamos trabalhar muito, mas essa é a linha que nós queremos fazer na saúde. Quando eu faço essas perguntas mais detalhadas, é porque um dos motes, a lei da sua campanha, é justamente que você é o gestor contra o legislador. Vocês usaram bastante essa frase em entrevistas e tal. Por isso que eu pergunto mais detalhadamente, porque daí eu imagino que o senhor vai trazer números, que o senhor vai dizer, olha, a UPA do Centro-Norte vai gastar tanto, a UPA Centro-Sul vai gastar tantos, precisamos de tantos funcionários, porque gestão é isso. É lidar com números, né? Correto. Por exemplo, de onde virá o dinheiro, por exemplo, para essas duas UPAs? Quanto nós temos de orçamento hoje para isso? O senhor sabe indicar, por exemplo, se Sorriso tem dinheiro para manter mais duas UPAs, uma vez que nós estamos perdendo receita desde o ano passado? Por exemplo, o ano passado, nós perdemos algo em torno de 100 milhões de reais a menos no orçamento. Esse ano deve chegar a 150 milhões. Então, eu pergunto ao senhor, tem dinheiro para fazer isso que o senhor está fazendo? De onde virá o recurso para esses projetos da Rota na Saúde, da UPA 24 horas nas 4 regiões da cidade? Isso. Quando eu falo, lá atrás eu falei que eu tenho grupo político, né? Sim. Meu grupo político é Sorriso. Assim, ó, Roberto, com muita tranquilidade, né? Nós temos aí alinhamento com o governo do estado, né? Tanto com o governador como o vice-governador. Meu partido é União Brasil, do Acácio é republicano. Então, assim, ó, nós estamos perdemos receita, sim, a gente sabe disso. Mas nós vamos buscar as grandes parcerias. Por ter o apoio do governo do estado, é que nós vamos ter a tranquilidade de dizer, nós vamos buscar a receita onde ela estiver, para nós executar os nossos projetos, que eu citei aqui rapidamente, da estruturação das 4 grandes regiões. Eu confio e eu sei o que é o município de Sorriso. E eu sei que essa arrecadação, no momento certo, ela volta a ser crescente. O produtor, o empresário, o trabalhador não pode parar e não vai parar. E com isso, nós, gestores, também não vamos parar. E nós vamos buscar, através daquilo que eu falei lá atrás, um departamento de projetos estratégicos, fazendo projeto o tempo todo, alinhado com os programas do governo federal, estadual e municipal. E com isso, eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais eficiência na busca por recurso e receita para o município de Sorriso. Quando o senhor cita o governo do estado, eu confesso, não ia falar do governo do estado, mas já que o senhor citou, né, eu queria até saber se o senhor não fica constrangido, porque é o seguinte, o governo do estado de Mato Grosso, eu não sei qual a dificuldade que ele tem com o Sorriso. Por exemplo, na delegacia, por exemplo, deu só os móveis. Quando eu fui perguntar a ele se estava faltando dinheiro do governo do estado, ele acabou ficando até bravo na entrevista. A educação do Sorriso eu conheço de perto, porque acompanho ela diariamente e sei que o município arca com muita coisa que o estado deveria estar pagando. O município, por exemplo, paga hoje leitos em hospitais particulares porque o governo não cumpre o seu papel. O estado hoje, por exemplo, aqui em Sorriso, deixa uma pessoa 15, 20 dias dentro da UPA para ser transferida para outra cidade. Não é ruim para o senhor confiar que o governo do estado vai apoiar o senhor quando o senhor for prefeito? O senhor não pode correr o risco aí de ser deixado ao léu, igual o governador fez com o próprio Ari Lafim, que eu sei que o Ari tem todo um apreço pelo governo do estado, mas nós estamos acompanhando. O governo do estado deixou de investir em Sorriso em muitas áreas, deixou sim a saúde a desejar, com pessoas ficando 15 dias na UPA para mandar a pessoa para uma outra cidade. Muita gente teve que ser transferida daqui para outra cidade. O senhor acha que vale a pena mesmo confiar que esse apoio do governo do estado vai vir? Viu, Roberto? Eu tenho muita tranquilidade. Eu conheço o Mauro Mendes, né? O Otaviano Piveto eu conheço há 25, 26 anos. Né? Já caminhei com ele de carro em todos os municípios do norte de Mato Grosso, quando então o governador Dante de Oliveira disputava a eleição, né, no estado de Mato Grosso. Quanto ao governador Mauro Mendes, conheço ele sim, demais, e hoje, com muito empenho, ele vai falar isso aqui. No dia 13, o governador estará em Sorriso, inclusive o dia todo aí caminhando com a gente, e aí ele vai anunciar de que forma e como que ele vai poder nos ajudar. Mas quero deixar claro aqui, o governo do estado tem investido muito, está melhorando muito as estruturas, prova disso é o hospital regional aqui,
que lá atrás era muito precário e hoje as ações vêm acontecendo e vêm melhorando. Como eu falo, a mesma dificuldade que o gestor municipal tem, o gestor estadual tem. E se nós compararmos Sorriso com a maioria dos municípios do estado do Mato Grosso, teve investimento sim. Porém, Roberto, vamos lá. Se eu não confiar no governador, eu vou confiar em quem? Vou confiar na Janaína Riva, no José Geraldo Riva? Não, eu tenho um gestor, um governador de meu parceiro, né? E o nosso adversário, quem que tem? Então, eu quero dizer que essas ações, Roberto, elas serão muito fortes com o governo Mauro Mendes. Por quê? Porque o Estado arrecada, através do FETAB do município de Sorriso, a gente sabe os números. Preciso, eu não sei dizer. Mas isso nós vamos buscar de volta em ações, né? Na saúde, na educação, na infraestrutura, não dá nem para falar, porque a questão de asfalto, ele vem aí, já vai lançar a duplicação Sorriso-Sinop, né, da BR-163, os viadutos. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou para cima, eu e a Cássio vamos para cima, e o governador vai responder às nossas necessidades. Agora, o senhor de novo citou, né? Houve muitas melhorias. O próprio hospital regional, na primeira chuva que deu, o telhado caiu inteiro. Né? Em várias partes entrou chuva por todo lugar. Recentemente, estavam arrancando de novo, refazendo o serviço dentro do hospital regional. Então, assim, eu discordo do senhor veementemente de que o governador está fazendo um bom trabalho com o que tange a saúde, nesse sentido. Discordo nesse sentido. Por isso que eu vejo com preocupação quando o senhor fala que ele vai ser um grande apoio. Porque o Ari está pagando até hoje leitos em hospitais aqui na cidade, que era um trabalho que o governador deveria fazer. Mas, enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Agora, Ale, caminhando para o final já do programa, tem uma questão assim. Me mandaram uma pergunta, eu vou repassar a pergunta para o senhor, por favor, de um dos nossos telespectadores, que perguntou o seguinte, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Deixa eu achar a pergunta aqui. Eu falei, olha, faça a pergunta, né? Eu falei, eu vou fazer. Um dos nossos telespectadores perguntou o seguinte, candidato a lei, um de seus adversários em um debate disse que em 4 anos de parlamentar, o senhor apresentou apenas 16 proposituras. O que justifica o seu baixo rendimento de trabalho no Legislativo sorrisense? É o João que fez a pergunta para o senhor, um dos nossos telespectadores. Olha, que legal. Primeiro, Roberto, o meu perfil é de gestor. Eu não fico fazendo indicação, nunca fiz no meu mandato, porque indicação é papel para perder tempo. Me perdoe o vereador que vive fazendo indicação. Agora vai lá nos anais da Câmara e vê quem que discutiu o plano diretor da cidade de Sorriso. Foi no meu mandato de presidente da Câmara, que foi uma das grandes discussões que foi gerada na época, e nós fizemos durante 1 ano mais de 150 reuniões com técnicos e engenheiros para estruturar o plano de diretor do município de Sorriso. E volto a dizer, se pegar todas as ações que nós fizemos, eu até tenho ali no meu celular, eu tive o capricho de mandar, buscar, vou te mandar. E por quê? Porque assim, é fácil, né? É fácil. Toda sessão eu meto 4, 5 indicação lá. Aí eu vou lá pro bairro, filmo um bueiro entupido e faço selfie. Né? Não, o meu perfil é diferente. Esse é o meu perfil ser gestor. Essa é a minha diferença. Essa é a diferença do Acácio. Olha o Acácio, 8 anos de vereador. Vai lá ver se ele tem indicação. Não, o Acácio é vereador produtivo. É vereador que vai para cima, discute o processo e ajuda a construir. Esse é o perfil meu do Acácio. É a diferença que nos leva a ser melhor que o nosso adversário. Eu acho que essa pergunta foi tão fantástica que eu vou responder ela com tanta facilidade, porque aí a gente está justamente mostrando como que a gente está querendo fazer e como que o nosso adversário quer fazer. Então, assim, vou mais longe. Pega lá quanto que a lei gastou, quanto que os atuais vereadores gastam com gestão. Olha a gestão do vereador, atual presidente da Câmara, a gestão do Damiani. Quanto que esses meninos gastaram. Outro dia eu entrei no portal da transparência, chegou a me arrepiar, porque se pegar os vereadores das antigas aí, Nardi, Mauro, Elcio Rodrigues, Silvete, Vanderlei, Bia, né, Morello, a nossa gestão, irmão, nem assessor nós tínhamos. Nós não tínhamos veículo para ir a Cuiabá, nós ia com um golzinho velho da Câmara, e o Alei teve a ousadia na época, quando virou presidente, falei, vou comprar uma caminhoneta diesel, porque nós tínhamos sofrido um acidente, eu e o vereador Ari Lafim quase perdemos a vida. Então, assim, é o perfil, né? O perfil, o resultado, né? Perfil de resultado. Esse é o nosso jeito. Muito bem, Reis. Caminhando para o final da entrevista aqui com a Alei Fernandes, candidata a prefeita. Alei, quero agradecer demais a sua
participação no programa, agradecer demais você ter aceitado o convite, já atendeu de pronto, né? Já aceitou na hora. Eu sempre digo, né, que minha primeira desconfiança de um candidato é se ele tem coragem de encarar um jornalista ou não tem. Então, parabéns por ter aceitado, por estar aqui respondendo duros questionamentos, né? O microfone está aberto, fica à vontade com as suas considerações finais. E, de novo, agradecer a cordialidade, agradecer por estar aqui nos prestigiando com a sua presença, né? E, obviamente, levando esse conteúdo para a população saber mais sobre o senhor. Muito obrigado. Legal, Roberto. Obrigado você, né? Por esse carinho, por abrir os microfones para a democracia. Eu te acompanho, como eu falei, né? Você me convidou lá atrás, né? Acho que uns mais de 5 meses. 5 meses atrás. Né? Para vir no RBT News. E na época eu falava, Roberto, eu não sou candidato, irmão. Lei, vem para tu pôr a tua ideia. Eu falei, não sou. Né? Quero te parabenizar, dizer que o processo democrático é isso mesmo. Você precisa, e eu acho que você traz para o debate os grandes temas. E a pessoa que se propõe a um cargo público, ele tem que saber que o jornalismo, a imprensa, faz o que faz para contribuir e construir. Né? Então eu tenho muita tranquilidade. Como gestor do município Sorriso aí na frente, eu quero estar aqui sempre discutindo e mostrando as nossas ações. E nesse momento eu quero dizer para o nosso eleitor, né, que olhe o nosso perfil, olha a história do Alei, o jeito que o Alei é na vida pública, foi na vida pública, é na vida privada, a minha história de família, a minha história de vida, a história de vida do Acácio, a história dele como empreendedor. E quero nesse momento dizer para vocês, analise e venha com nós. Nós iremos ganhar as eleições no município de Sorriso. Eu estou preparado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Eu sei o que está acontecendo, nós temos as melhores propostas. Por isso, eleitor, confie em nós, nós estamos vindo para fazer o melhor para você. Quando eu falo, nós queremos trazer felicidade às pessoas, é fazer as ações que proporcionam felicidade para todos. Muito bem, gente. Tá aí. Essa foi a entrevista, então, com Alei Fernandes, candidato a prefeito em Sorriso. Na quinta-feira, nós teremos a entrevista com Milton Ribas e na sexta-feira com Damiane da TV. Antes de terminar o programa, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Deixa eu falar da Lotus Auto Center, que está lá na Avenida do Lido Bedin, 106, Jardim das Américas. Um abraço a todos lá da Lotus Auto Center. Deixa eu falar também da JP Serviços Gerais. Meu amigo, olha, JP é a minha dica para você. Carga, descarga, limpeza de armazém secador, serviços gerais em fazendas. Telefone 99601-5743. Deixa eu falar também do Padrinho Restaurante. Um abraço. Lá na Praça da Juventude tem almoço todos os dias e aquela cervejinha a R$11. Padrinho Restaurante. Deixa eu falar também da Perfil Estética Automotiva. Perfil Estética Automotiva, um abraço a todos lá. Cuidado do seu carro é na Perfil Estética Automotiva em Lavacar. Deixa eu falar também da Drogaria Nebraska. Indo para a terceira drogaria aqui em Sorriso, daqui a pouco na Zona Leste, Drogaria Nebraska. Um abraço para o Andrei e toda a equipe lá. Deixa eu falar também da Medic Mais, meu amigo. Medic Mais, lá na São Francisco de Assis, 2016. Um abraço pessoal. Deixa eu falar também do Espetinho da Duda. Um abraço, Duda. Espetinho da Duda é delicioso, hein? Lá na Avenida Brasil, 331, no bairro Bom Jesus. Deixa eu falar também da Doce Mel, Padaria Doce Mel, meu amigo, é delicioso mesmo. 99250-8024, lá na Perimetral Sudoeste, no bairro Colinas. Deixa eu falar também da Marmoraria Marmorial, 99988-9739. Falar também da Energiline Energia Solar. Isso mesmo, economiza até 95% na sua conta de energia. Deixa eu falar também do Ranier Moura. Meu amigo pensou em regularizar seu imóvel. É Ranier Moura, 99694-9134. E deixa eu falar, claro, da TN Construtor, o telefone 99219-1686. Essa foi a sabatina, a primeira sabatina do portal RBT News. Não deu tempo de falar de segurança pública, não deu tempo de falar de uma série de assuntos, né? Mas a gente, obviamente, até o final da campanha, a gente quer falar também, a gente quer falar desses assuntos também nas próximas sabatinas. Quem sabe, nas próximas sabatinas a gente vai ter condições de tocar em outras áreas, né? Tivemos aqui um bate-papo extenso, mas não foi possível falar em vários assuntos. Para encerrar, deixa eu falar da Cari Canecas. Você quer personalizar a sua caneca, meu amigo, Cari Canecas é a dica para você, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e a gente volta amanhã com mais um programa RBT News. Um forte abraço.